O nosso tema hoje é sobre Zeitgeist, o espírito do tempo, sobre sintonizar, perceber. Um pouco do que eu preguei na mensagem de domingo, estava aqui no texto devocional, nós vamos ter um aprofundamento hoje sobre isso. Então eu estava falando agora no vídeo anterior sobre o Zeitgeist, que é um conceito alemão de Johann Gottfried, que cunhou esse termo pela primeira vez. Zeitgeist significa espírito do tempo ou espírito da época. Então nós sabemos que cada época, cada tempo não tem determinado, não é registrado ali exatamente com datas e calendário, mas é um tempo, é um período, eu chamaria de período. Então 5 anos atrás nós tínhamos uma características que não existem mais hoje. Medos, ideias, conceitos, discussões que tinham 5 anos atrás que não existem mais hoje, e preocupações, medos que existem hoje que não existiam 5 anos atrás. Isso significa que existe um espírito, são características específicas desse período de tempo. E o texto base hoje para nós está em 1 Crônicas 12, 32. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles, os líderes, eram 200, e todos seus irmãos estavam sob o seu comando. Então, olha que interessante. Eram homens especialistas no Zeitgeist. Eram homens com radar ligado. E o que forma esse Zeitgeist? Nós sabemos que existe uma movimentação espiritual. Existe o que Satanás está fazendo, existe o que Deus está fazendo. E existem como o espírito humano, existe como o espírito humano responde a essas movimentações espirituais. Responde com comportamentos, com decisões, com atitudes, com crenças. Então, o que forma o Zeitgeist é a resposta do espírito humano a essas movimentações, né, no reino do espírito. Você sabe que tudo que acontece aqui na Terra tem base e origem no reino espiritual. E existia uma tribo que eles eram especialistas em perceber, em discernir o tempo, a característica do tempo. E olha como o texto continua. Para saber o que Israel deveria fazer. Então eles também traziam um conselho estratégico para aquele tempo, uma direção espiritual de como proceder, qual a postura, qual o posicionamento eles deveriam tomar para corresponder àquela percepção. E vamos começar a entender um pouco sobre essa tribo aqui em específico. O nome Issacar significa ainda existe uma recompensa. A história é a seguinte, está ali em Gênesis capítulo 30, versículo 18, diz o seguinte: ouviu Deus a Lia e ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Então disse Lia, Deus me recompensou. É muito interessante, eu acredito que tem uma mensagem profética aqui para cada um de nós. Olha que interessante. A Lia, ela tinha tido 4 filhos. E o versículo 20, do capítulo 29 de Gênesis, versículo 35, diz o seguinte: de novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse, esta vez louvarei ao Senhor, e por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então esse versículo aqui, ele enfatiza que a partir do 4º filho, Judá, Lia não podia ter mais filhos. Bateu a meta, envelheceu, chegou no ponto que não poderia mais conceber, não tinha mais uma propensão natural a conceber, não tinha mais a capacidade de conceber. Então, onde as suas forças se esgotam, onde sua capacidade termina. O capítulo 30, versículo 9 de Gênesis enfatiza e respalda essa ideia e traz ainda mais esclarecimento, dizendo, vendo Lia que ela mesmo cessara de conceber. Então, o fato estava claro, Lia não poderia mais conceber.
já tinha tido os filhos que poderia ter com suas próprias capacidades, forças e características físicas. Ela não tinha mais como conceber. Porém, ela orou ao Senhor. E no versículo 18, o texto diz que Deus ouviu a oração de Lia e ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Ou seja, ela concebeu além das suas capacidades naturais. Ela gerou além das suas forças, além do esperado, além das probabilidades. E ela disse, Deus me recompensou e chamou Issacar, que significa ainda existe uma recompensa. Ainda existe algo a ser vivido. Ainda existe algo para ser experimentado. Era uma declaração para ela e para aquela comunidade que quando as suas forças terminam, quando as suas capacidades atingem o seu limite, ainda existe algo a ser experimentado na presença de Deus. Deus ainda tem coisas para derramar sobre a sua vida, ainda que você não tenha capacidade humana para conquistar, desfrutar, gerar e conceber. Então, essa é uma tribo. O que é uma tribo? É uma descendência, né? Issacar teve filhos, e seus filhos tiveram filhos, ele teve netos, bisnetos, etc. E essa descendência dele formou uma tribo. Então, é uma tribo que nasceu do sobrenatural, nasceu das improbabilidades, nasceu com a ideia de que, olha, eu sou filho do sobrenatural, eu sou filho da bondade de Deus. A gente só existe por causa do sobrenatural. Essa tribo se tornou, então, especialista no sobrenatural. Especialista em discernir os tempos, em sintonizar e especialista em sincronizar, que é se posicionar para agir. Então eu falei domingo, da mensagem, a pregação de domingo, chama Anacromia, sobre pessoas sobre um problema de sintonizar, entender, muitas vezes. Nós temos um desafio, mas tem pessoas que conseguem discernir a vontade de Deus, conseguem perceber a direção de Deus, a vontade de Deus, mas não correspondem a isso, não se posicionam. A sua fé é morta porque não tem obras, porque não se posicionaram mediante a percepção que receberam. Então, eles eram homens que tinham conhecimento dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Esses líderes da tribo de Issacar são destacados nas Escrituras como uma raça única de pessoas proféticas em Israel. Eles não apenas podiam ver o que estava por vir, mas também discernir as estratégias de como eles e também todo Israel, ou seja, não apenas a sua tribo. Eles não tinham uma percepção profética e um posicionamento apenas para a sua tribo, mas para todas as outras 12. Eles serviam as outras 11 tribos com percepção profética e com estratégias de posicionamento. Eles estavam bem sintonizados com Deus, bem cientes do zeitgeist, do espírito do tempo, e bem posicionados. Da mesma forma, se quisermos navegar com sucesso sobre esses tempos turbulentos, tumultuados, sobre essa convulsão do nosso tempo, precisaremos de uma unção de Issacar. A gente precisa dessa unção, que é sintonizar e sincronizar. Devemos ser capazes de discernir o que está acontecendo nos bastidores espirituais, para que possamos ter uma forma eficaz, estratégica, eficiente de agir. Deus quer nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, para discernir adequadamente os tempos que estamos vivendo e nos posicionar para viver seus propósitos. Agora, olha esse texto fantástico aqui de Efésios 1, 16 e 18. Olha que interessante esse texto. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória,
vos conceda o espírito de sabedoria e revelação. Olha só, o apóstolo Paulo estava orando pela igreja de Éfeso, pedindo ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai da Glória, para nos conceder o espírito de sabedoria e revelação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, é possível, se a gente sabe que existe algo para acontecer além das nossas capacidades, a gente precisa ter essa consciência, essa convicção, assim como essa tribo tinha. E por ter essa crença arraigada, firme, não, nem tudo que eu vivo vai ser nem tudo que eu irei viver será através da minha capacidade. Existe uma parte do que eu vou viver que Deus vai fazer puramente pela sua graça, pelo sobrenatural. Existe um ingrediente que Deus vai adicionar que nenhum homem pode providenciar. É só Deus. Se eu tenho essa crença de que eu vou contar com a intervenção divina na minha história, então eu estou pronto para receber o espírito de sabedoria e revelação. Eu estarei pronto para sintonizar e sincronizar. Porém, como que a gente faz isso? Isso é uma dádiva do Pai da Glória, de Deus Pai. É Deus Pai que concede esse espírito de sabedoria e revelação. E esse espírito de sabedoria e revelação, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui muito forte. Esse espírito de sabedoria e revelação, ele pode ser concedido mediante a oração e a intercessão. Eu acredito que ao interceder, assim como o apóstolo Paulo, nós receberemos hoje, aqui até o fim dessa live, o espírito de sabedoria e revelação. Nós vamos pedir a Deus Pai, nos dê o espírito de sabedoria e revelação. Mas o que isso tem a ver com os Zeitgeist? O que isso tem a ver com a tribo de Issacar? Eu creio que o espírito de sabedoria e revelação, que Paulo fala aqui em Efésios 1,17, é uma revelação que nos permite ver o que está acontecendo e ouvir a voz de Deus. A sabedoria nos permite interpretar a vontade de Deus. Ou seja, essa revelação é a revelação de entender o que Deus está falando, de discernir, de perceber, de ter um radar espiritual ali para discernir. Beleza, conectei, sintonizei. Mas eu vou precisar da habilidade de interpretar o que Deus falou para me posicionar. Isso que é sabedoria. Sabedoria é me posicionar mediante, é aplicar aquilo que eu percebi. É a habilidade de aplicar, de colocar em prática aquilo que eu recebi. Isso que é sabedoria. Então esse espírito de sabedoria e revelação é concedido por Deus Pai, por intermédio da oração. Nós podemos orar, pedir, até interceder por outras pessoas, assim como a tribo de Issacar, que recebia percepções proféticas para compartilhar com as pessoas. Fantástico, né? Então, é vital que não saibamos apenas em que estação nós estamos, que tempo nós estamos vivendo, como está esse mundo hoje. Eu preciso perceber e entender que nuances influenciam o ambiente, o clima de uma cidade, de um país, de um tempo, de uma geração, mas também entender o que Deus está fazendo e o que Ele está falando. E, além disso, me posicionar. A gente precisa aplicar e alinhar nossas vidas, nosso comportamento, nossas decisões e a nossa rotina para receber tudo o que Deus tem para nós. Ainda existe uma recompensa. Ainda existe algo para ser experimentado. Isso pode envolver oração, decretos proféticos e ações na prática. Se deixarmos de agir de acordo com o que discernimos do Senhor, podemos perder esse grande benefício, bênção ou oportunidade que está disponível para nós nessa estação. Sabedoria e revelação são uma combinação poderosa que Deus dá ao povo e é uma vantagem profética que nós temos.
Sempre que Deus nos fala de uma nova estação, anota isso. Nós devemos ser intencionais em perguntar a Ele como devemos nos posicionar, como devemos nos alinhar. Então nós devemos ser intencionais em relação a isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário de vocês aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Olha que interessante. Qual era... Vamos aplicar isso na história de Davi. Qual era o zeitgeist? Qual era o espírito do tempo que Davi estava vivendo? Era um espírito de medo. Ele identificou isso. E ele achou isso um absurdo. Era um tempo de intimidação, em que os inimigos do povo de Deus estavam intimidando o povo de Deus e o povo de Deus estava acuado. Durante 40 dias eles foram afrontados. Davi discerniu isso. Ué, peraí, o que está acontecendo aqui? Cheguei aqui, estou sentindo discernir algo. O que é isso, cara? O cara está afrontando a gente. É um espírito de afronta que está atuando nesse tempo. Ele discerniu isso. Ele percebeu a resposta das pessoas àquela intimidação, que era um acovardamento, ou seja, ele percebeu o que Satanás estava fazendo, que era afrontar. Percebeu como o povo estava respondendo, que era comportamento de covardia. Ele discerniu e ele se posicionou. Ele, não vai ficar não. Quem é esse incircunciso? Hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça e o seu corpo para as aves do céu. Ele se posicionou mediante a percepção que ele teve do zeitgeist do espírito do tempo. Então ele recebeu a revelação e ele recebeu a sabedoria, que é se posicionar mediante aquilo que ele percebeu. Tá claro? Mas foi preciso um Golias para mover Davi da temporada de menino, de um menino pastor, para a temporada de reinado. Então, se não houvesse os desafios daquele tempo, Davi não ia avançar e continuar crescendo no propósito que Deus tinha designado para ele, que era reinar, que era estabelecer o governo de Deus naquele tempo. Deus quer estabelecer o seu governo neste tempo que nós vivemos. E Ele quer levantar pessoas que discernem, que têm revelação e sabedoria, que buscam, que têm crenças, que sabem que Deus pode agir além das suas capacidades. Sabem que uma funda não é suficiente para matar um leão e um urso. Sabem que uma funda não é suficiente para derrubar um gigante. Mas sabe que quando a gente faz a nossa parte, quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. São pessoas que têm essas crenças arraigadas, profundas. Por isso elas estão prontas para discernir o tempo e por isso elas estão prontas para se posicionar e ser uma resposta. Aproveitar os desafios, os inimigos, os obstáculos para ser promovidos para a próxima fase, para a próxima estação. Existe algo ainda para ser experimentado, ainda existe uma recompensa. Ainda existe algo para a gente experimentar. Eu quero trazer essa convicção sobre o teu espírito hoje. Eu quero trazer essa afirmação. Existe algo preparado para você que você ainda não desfrutou. Existe algo para nós, como igreja, que podemos desfrutar, que ainda não desfrutamos. E a oportunidade que nós temos são os obstáculos. São aqueles que se colocam entre nós e o trono, que é o lugar que Deus preparou para nós exercermos o seu governo no nosso tempo. Como que eu posso exercer o governo de Deus no meu tempo? Eu posso ser uma boca de Deus na vida de alguém. Eu posso usar minha profissão para estabelecer paz, justiça e alegria. Eu posso conectar as pessoas ao Pai. Eu posso trazer paz para ambientes de aflição. Eu posso trazer direção para quem está perdido. Eu posso trazer salvação para quem não nasceu de novo. Eu posso trazer cura
eu posso trazer um insight, trazer provisão para quem precisa, posso trazer o avanço do reino de forma real. Eu posso trazer transformação para as famílias ao meu redor. Eu posso ser uma resposta para a minha geração. Então, existe algo muito maior. O plano, o sonho de Deus para você é algo muito maior do que você. Esse é um sinal claro de que se o sonho que você está sonhando vem de Deus ou não. É porque se é um sonho maior do que você. Se é algo que é maior do que você, que está além das suas capacidades. Como John Maxwell diz, sonho tão grande, tão alto, que quando você realizar esse sonho, apenas um nome seja glorificado. Que é o de Jesus, que você sabe que só Deus mesmo para fazer. Olha que interessante. Lia, ela gerou o seu 5º filho, que foi Isacar. Porém, ela teve mais um filho depois de Isacar. Ela teve Zebulon, que significa excelência. Olha que incrível. Significa exaltação, significa posicionamento. Ou seja, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas ainda precede a excelência, vai preparar, vai abrir caminho para a excelência, vai abrir caminho para um posicionamento, para uma colocação em um lugar de influência, para trazer a glória de Deus, o reino de Deus nos nossos dias. Então eu quero orar por você agora, no final dessa live, para que você receba do Pai, do nosso Pai Celestial, o espírito de sabedoria e revelação. Então feche seus olhos aí, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por cada pessoa, por cada coração, por cada mente, para que a gente possa sintonizar com o Espírito Santo de Deus, ser guiado por Ti, passo a passo, e sincronizar o nosso coração para estar posicionados, agir com sabedoria, aplicando aquilo que nós recebemos de Ti. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, atua no nosso interior. Nós pedimos a Ti, Pai. Eu peço a Ti, ó Pai, por espírito de sabedoria e revelação, vindo sobre cada coração, sobre cada mente que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, peço desculpa aí pelos nossos problemas técnicos, mas eu acredito que foi proveitoso, que Deus falou. Nós sabemos que existe alguma resistência também espiritual quando a gente está cooperando com o Espírito Santo, mas a vitória é certa. Ele já realizou, tenho certeza que isso vai gerar um impacto positivo, que o dia de muitas pessoas serão completamente diferentes a partir de agora. Vai entrar um vídeo aí, tem um recado importante, as inscrições Transformadamente estão abertas para a próxima turma. Se você ainda não fez, eu quero te encorajar fortemente a viver essa transformação na sua vida, que é o alinhamento com os princípios de como o reino do Espírito funciona. Você vai entender como viver na prática, na sua rotina, na sua semana, no seu estilo de vida, os princípios do reino de Deus, que são 12 princípios que foram validados por Jesus, que estão presentes desde o Jardim do Éden. São princípios eternos. São princípios que a própria Trindade pratica. É incrível isso. Então, se você tiver interesse em mergulhar e desbloquear a realidade que Deus tem para a sua vida, quero te convidar a você renovar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa mentoria, eu vou te tomar pela mão, vou te ajudar passo a passo a fazer isso. A gente vai ter um aprofundamento bíblico para ter uma clareza sobre os princípios, sobre o que causa os princípios e que efeito eles geram. E com isso a gente vai levar a nossa expectativa para viver. E a gente vai ver como a mulher do fluxo de sangue é um modelo para nós, para a gente dar esses passos para experimentar essa realidade. Tá bom? Então vai